a febre maculosa e sua epidemiologia. A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria da espécie Rickettsia rickettsii, transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, os principais vetores e reservatórios são os carrapatos do gênero Amblyomma, tais como Amblyomma sculptum ou Amblyomma cajanense, conhecido como carrapato estrela, Amblyomma aureolato e Amblyomma ovale. Entretanto, potencialmente qualquer espécie de carrapato pode ser reservatório da bactéria causadora da febre maculosa, como, por exemplo, o carrapato do cachorro. Contudo, é imprescindível que saibamos os mecanismos de propagação dessa doença. Então, vamos lá? Assim como dito anteriormente, o agente etiológico dessa doença é a bactéria gram-negativa intracelular obrigatória, Rickettsia rickettsii e Rickettsia sp, quando considerada a cepa da Mata Atlântica. E como fonte de infecção, temos os equídeos, capivaras e marsupiais, como o gambá, que atuam como reservatórios para as rickétsias. E também, como via de eliminação, se dá pelo sangue do animal que alberga a rickétsia. Por fim, a via de transmissão se dá por meio da saliva do carrapato infectado pela bactéria que pica o hospedeiro suscetível, inoculando a rickétsia, tendo então como via de entrada a pele do hospedeiro e o hospedeiro suscetível sendo o homem. Para realizar esse trabalho, foram levantados dados epidemiológicos sobre a febre maculosa desde 2014 a 2020 de 3 municípios fluminenses, sendo eles Barra do Piraí, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Também foram utilizados dados do censo de 2010. Nesse período, foram registrados no total 23 casos de febre maculosa, sendo que 52% dos casos pertencem ao Rio de Janeiro, 26% à Volta Redonda e 22% à Barra do Piraí. Eu vou começar comentando um pouquinho sobre os indicadores epidemiológicos. E a primeira pergunta que surge, é qual seria o panorama geral ou a força com que a febre maculosa subsiste nesses territórios? E aí, pelo cálculo do coeficiente de prevalência, que está aqui representado pelo gráfico, nós podemos observar que, tanto nas 3 cidades escolhidas, o percentual ele é baixo. Embora alguns apresentem coeficiente maior que outros, nenhum dos 3 alcançou 1% dentro do período estudado. Lembrando que esse cálculo não faz distinção entre casos novos e antigos e representa apenas uma fotografia do estado de saúde em relação à febre maculosa nessa população. Já por outro lado, a gente pode dizer que sim, houve introdução de novos casos nesse período, nessa população. E aí a gente entende isso pelo coeficiente de incidência acumulada. Nesse caso, Barra do Piraí e Volta Redonda se destacaram. O Rio de Janeiro, embora tenha notificado maior número de casos, eles têm uma população maior, o que justifica o baixo coeficiente de incidência. Observando o gráfico também, a gente pode presumir que a força de propagação ou o risco de desenvolvimento da doença é baixo, uma vez que os indicadores das 3 cidades se mantiveram abaixo de 1%. Vale ressaltar que não podemos excluir a possibilidade de subnotificação da doença nessas regiões. Os índices de letalidade e morbidade são índices que mostram o potencial que uma doença tem de levar seus doentes à morte, no caso da letalidade, e a taxa de determinada doença em relação à população total estudada, em determinado local e em um determinado espaço de tempo, no caso do índice de morbidade. Em Barra do Piraí, dos 5 casos notificados no município, entre os anos de 2014 e 2020, 4 morreram pela doença, tendo seu índice de letalidade em 80% e o índice de morbidade em 0,053%. No Rio de Janeiro, dos 12 casos notificados, 2 foram deixados em branco.
8 doentes foram curados e 2 morreram pela doença, apresentando 16,67% de letalidade e 0,0002% de morbidade em relação à população total. Já em Volta Redonda, dos 6 casos notificados de febre maculosa, 2 doentes obtiveram cura e 4 morreram pela doença, apresentando 66,67% de letalidade entre os doentes e 0,0023% de morbidade em relação à população total, entre os anos de 2014 e 2020. Para construir os seguintes diagramas de controle, foram utilizadas informações desde o ano 2014 a 2019 de cada município, possibilitando assim a análise da situação da febre maculosa durante o ano de 2020. O primeiro diagrama de controle apresentado refere-se à Barra do Piraí, onde houve registrado no ano de 2020 um único caso da doença, mais especificamente no mês de julho. Ao analisarmos o mês de julho no diagrama, é notável que o limite superior nesse mês é de aproximadamente 0,85. Portanto, em 2020, o número de casos no mês de julho nesse município foi maior do que o esperado. Podemos caracterizar essa ocorrência como um surto de febre maculosa, pois foi ocorrência epidêmica restrita a uma área e um período de tempo. Essa informação ficará mais clara com os próximos diagramas. Esse segundo diagrama de controle pertence ao município do Rio de Janeiro. Porém, em 2020 não foram registrados casos de febre maculosa nesse município, portanto, não ocorreu a doença em 2020 nele. Apesar de que no diagrama podemos observar momentos de maior média de ocorrência de casos em alguns meses ao longo dos anos anteriores a 2020. Esse terceiro diagrama de controle pertence ao município de Volta Redonda. Mas assim como no Rio de Janeiro, em 2020, em Volta Redonda não foram registrados casos de febre maculosa. Logo, podemos considerar que nesse município não ocorreu também febre maculosa durante o ano de 2020. Nesse último diagrama de controle foram reunidos os dados dos 3 municípios. Ao analisarmos a situação da doença no ano de 2020, nesse diagrama, podemos considerar que aquele único caso da Barra do Piraí está dentro do esperado, já que o limite superior de julho não foi ultrapassado. Portanto, temos uma situação endêmica da febre maculosa quando falamos dos 3 municípios juntos. Porém, ao falarmos apenas da Barra do Piraí, temos uma situação de surto de febre maculosa no mês de julho. Com relação à variável sexo, observamos que do total de 5 doentes em Barra do Piraí, 4 foram do sexo masculino e 1 do sexo feminino. No Rio de Janeiro, dos 12 casos notificados, 8 foram do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Em Volta Redonda, de um total de 6 casos, 2 foram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, totalizando os 23 casos notificados das 3 cidades no período estudado. Portanto, a partir do panorama geral das 3 cidades, a razão de sexo que obtemos é a de que o número de homens com febre maculosa foi 1,5 vezes maior do que o número de mulheres doentes pelo mesmo motivo. No que diz respeito à proporção de casos de febre maculosa por raça, para Barra do Piraí, em 20% das notificações, a variável raça foi ignorada ou deixada em branco, e os 80% restantes foram brancos. No Rio de Janeiro, em 59% dos casos, a variável raça foi ignorada ou deixada em branco, em 25% dos casos foi notificada como parda, 8% como preta e também 8% como branca. Para a Volta Redonda, em 67% dos casos, a variável raça foi notificada como branca e os 33% restantes foram ignorados ou deixados em branco. Então, de maneira geral, considerando as 3 cidades, a proporção de casos de febre maculosa por raça se divide da seguinte forma: 39% dos casos brancos, 39% dos casos ignorados ou deixados em branco, 18% dos casos pardos e 4% dos casos pretos. Para a variável faixa etária, em Barra do Piraí, 40% dos casos notificados foram pessoas entre 20 e 39 anos, 40% entre 60 e 64 anos e os 20% restantes pessoas entre 15 e 19 anos. No Rio de Janeiro, 34% dos casos notificados foram de pessoas entre 20 e 39 anos, 25% dos casos, pessoas entre 40 e 59 anos,
17% dos casos, pessoas entre 1 e 4 anos, e as faixas etárias de 0 a 1 ano, 10 a 14 anos e 70 a 79 anos representam cada uma 8% das notificações. Em Volta Redonda, as faixas etárias que compreendem de 10 a 14 anos e de 40 a 59 anos representam cada uma 33% dos casos notificados. Já as faixas etárias de 1 a 4 anos e 5 a 9 anos representam cada uma 17% das notificações. De maneira geral, para as 3 cidades, temos a seguinte proporção de casos por faixa etária. De 0 a 1 ano, 5%. De 5 a 9 anos, 4%, de 10 a 14 anos, 13%, de 15 a 19 anos, também 4%, de 20 a 39 anos, 26%, de 40 a 59 anos, 22%, de 60 a 64 anos, 9%, de 65 a 69 anos não houve notificação, de 70 a 79 anos, 4%, e para as pessoas acima de 80 anos também não houve nenhuma notificação. A razão por escolaridade é um tópico de extrema relevância, pois com ele é possível estimar a prevalência de comportamentos de risco de acordo com a quantidade de informação e estudo que uma população obteve acesso. Em relação a esta modalidade, temos tais resultados. Em Barra do Piraí, 5 dos 5 casos não especificaram o nível de escolaridade. Já na cidade do Rio de Janeiro, vemos esses valores mais diversificados, sendo 4 não identificados os níveis, um caso com a 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental, um com o ensino fundamental completo, 2 com o ensino superior incompleto e 1 com o ensino superior completo. 3 casos não se aplicaram a nenhuma das suposições. Em Volta Redonda, foram 4 casos não identificados e 2 que não se aplicaram. Ou seja, é possível estimar que a febre maculosa é uma doença presente em quase todos os níveis de ensino, de acordo com o presente estudo. É possível observarmos no gráfico de aparecimento dos primeiros sintomas que em 2014 ocorre o aparecimento dos primeiros sintomas no Rio de Janeiro, totalizando 3 casos. Em 2015 também apenas só o Rio de Janeiro apresentando 2 casos. Já em 2016, Volta Redonda aparece apresentando 3 casos e Barra do Piraí aparece em 2017 com 1 caso apenas, sendo nesse ano o auge do Rio de Janeiro com 6 casos. Né? Em 2018, nenhum dos 3 municípios apresentam aparecimento de primeiros sintomas. Em 2019, os 3 municípios apresentam, sendo o Rio de Janeiro o que apresentou apenas 1 sintoma, né, o menor dos 3 municípios. Em 2020, só Barra do Piraí apresenta aparecimento de primeiros sintomas. Nesse outro slide, a gente consegue observar casos confirmados por ambiente de infecção. No levantamento do município de Barra do Piraí, é possível observar que a prevalência de infecção ocorreu em ambiente domiciliar, né? Assim como no Rio de Janeiro, onde 4 dos casos de infecções ocorreram no ambiente domiciliar, seguido do ambiente de trabalho. Diferente de Volta Redonda, que a maior parte dos casos registrados foram no ambiente de lazer. Já metade dos casos, apenas 1 caso, a infecção ocorreu no ambiente domiciliar. Acredita-se que, tanto no ambiente de lazer como no ambiente domiciliar, esse ambiente tem características favoráveis à reprodução do parasita vetor da doença. Ambientes rurais ou então próximos a matagais. No Rio de Janeiro, foram confirmados 10 casos pelo critério de confirmação laboratorial, em que o caso suspeito de febre maculosa contou com pelo menos um dos resultados laboratoriais positivos, que é o isolamento e cultura do agente etiológico, reação de imunofluorescência indireta e a imunohistoquímica reagente para o antígeno específico de Rickett. Além disso, também foram confirmados 2 casos pelo critério clínico epidemiológico, em que o indivíduo que foi a óbito tinha um quadro compatível com a doença, ou seja, febre alta, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar,
náusea, vômitos e entre outros. E que também ele tenha antecedentes epidemiológicos, né, que conta com picada de carrapato, se o indivíduo ele frequentou áreas sabidamente de transmissão da febre maculosa ou que tenha vínculos com casos confirmados laboratorialmente. A febre maculosa possui uma sazonalidade, com maior incidência entre os meses de junho a novembro, sendo os anos de 2017 e 2019 os que mais apresentaram casos da doença. As capivaras são as principais hospedeiras do carrapato do gênero Amblyomma, que é o causador da febre maculosa. Os locais de infecção estão geralmente localizados próximo à mata ciliar degradada, pastos sujos e coleções hídricas. É também cada vez mais comum termos casos da doença sendo notificados na zona urbana. Ela é uma doença considerada endêmica, de baixa endemicidade, pois possui uma regularidade, embora poucos casos sejam notificados. Nos municípios de Barra do Piraí e Rio de Janeiro, a febre maculosa mostrou-se mais comum em indivíduos do sexo masculino. Apenas no município de Volta Redonda que nós tivemos um resultado diferente. O resultado, então, mostra que o dobro de casos acontecem em mulheres quando você compara o número de casos dos homens. É notório também que 39% dos indivíduos doentes são brancos, apenas 14% são pardos e 4% são pretos. Vale ressaltar que desses 39% dos casos não foi identificada a raça das pessoas. A faixa etária também é uma variável que muda de acordo com os municípios. Em Barra do Piraí, as faixas etárias mais atingidas são as de 20 a 39 anos e de 60 a 64 anos, o que representa 40% do total cada uma. No Rio de Janeiro, tivemos a prevalência da faixa etária de 20 a 39 anos, representando 34% do total, e em Volta Redonda, por sua vez, apresentando dados diferentes. As faixas etárias mais atingidas foram a de 10 a 14 anos e de 40 a 59 anos, que apresentaram o maior número de indivíduos contaminados, o que representa 33% do total cada uma. Dando continuidade à apresentação, através das informações dos gráficos vistos anteriormente, ao analisarmos e vimos que a maior propagação da bactéria, ela segue um padrão, onde afeta menos do que 1% da população. Dentro desses 3 municípios, o que mais destacou por uma numeração maior de casos foi o Barra de Piraí, onde do número total de habitantes, 0,0049% dos habitantes contraiu a febre maculosa. Em segundo lugar, fica o Volta Redonda, onde se obteve da população total dos habitantes apenas 0,0021% dos habitantes que contraiu a doença. E em terceiro lugar fica o Rio de Janeiro, onde o número total de habitantes apenas 0,0017% contraiu a doença nesses últimos 4 anos. Então aqui através do gráfico que eu fiz, por mais que o Rio de Janeiro seja onde tenham mais habitantes, no caso aí temos dentro desses 4 anos 6.775.561 habitantes, o Barra de Piraí ele fica em primeiro lugar porque a proporção de habitantes e o número de infectados é maior, ou seja, de 101.170 habitantes, 5 foram infectados, então, ou seja, a maior proporção de infectados fica dentro de Barra de Piraí. E por que fica dentro de Barra de Piraí é o que mais tem casos? Acredito que por ser um lugar onde existem muitas zonas rurais, onde tenha muitas arborizações e também criações de gados. Acredito que possa ser por conta dentro desses fatores. E aqui, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre as propostas de intervenções para a febre maculosa. É uma prevenção muito importante, e acredito que o governo não dá muita importância, não dá muito crédito nela, é a prevenção primária, onde podemos trabalhar com a promoção de saúde, prevenir, trazendo casos ou, enfim, campanhas para prevenir a febre maculosa, trazer conhecimentos sobre a febre maculosa para os moradores dentro da comunidade, né? Dizer o diagnóstico, o que afeta, como prevenir. Outra forma também que eu vejo de uma promoção de saúde é trazer, né, incentivos
para exames desses animais, trazer um conhecimento de uma forma correta de manejar esses animais para não pegar, não ter esses tipos de vetores. Outra forma também é a proteção de saúde, né? Onde a gente deve criar políticas públicas para formas de controlar o vetor, que no caso é o carrapato, né? A rickettsia e amblioma, com a ajuda de veterinários e agentes de saúde dentro dos municípios e também fora de casa. E também criar políticas públicas para a higiene pública dentro da comunidade. Então, acredito que uma forma muito boa de controlar o vetor já nos ajuda, né? A diminuir a existência dessa doença. E já a prevenção secundária, que no caso é a cura, né? Trabalhar ali com pacientes já com a doença, deveríamos aumentar a disponibilidade e a distribuição de forma gratuita de testes específicos e exames periódicos de fácil acesso em unidade de saúde básica para a detecção precoce de casos e que dão resultados rápidos para iniciar o quanto antes tratamento. Então, o tratamento ele costuma ser regressivo, né? Então, às vezes, o paciente ele pode estar apenas com bolhas e febre e se não tiver o tratamento adequado, rápido, ele pode ter várias sequelas, até mesmo no sistema nervoso. Então, é uma doença onde a gente precisa de testes específicos rápidos, precisa ter uma equipe especializada, né, para preparar e iniciar o quanto antes o tratamento, para ter um resultado positivo da febre maculosa, também para evitar que esse paciente ele tenha umas sequelas. Outra coisa também que eu acho muito importante é o inquérito para a descoberta de casos dentro da comunidade, como visitas em lares e escolas da comunidade de agentes de saúde. Então, acho muito legal agente da saúde visitar alguns moradores, perguntar se já teve, né, a doença, se alguém de perto já teve uma doença, levantar isso, né? Porque às vezes a pessoa ela teve a doença, mas ela só teve uma febre, teve umas bolinhas ou teve algumas dores. Então, não necessariamente as pessoas procuram um hospital em relação a isso. Então, seria interessante ter essas visitas em lares e escolas. E a última, e não menos importante, é a prevenção terciária, onde a gente vai acontecer a reabilitação, né? Então, minimizar os danos já ocorridos, como fisioterapias, tratamentos com antibióticos, dependendo do estágio, e o que foi afetado durante a reabilitação. Então, ainda continuar, né, observando, né, a evolução daquele paciente, até mesmo depois de, aparentemente, ele estar bem. E acompanhar esse paciente depois do caso e do tratamento, para saber como anda a sua evolução.